É assim, meus irmãos, acabamos de cantar esses dois louvores ao Senhor, momentos que a gente refletiu a importância da oração na vida do crente. É muito importante a gente orar com fé, e nós, irmãos, temos vivido experiências extraordinárias aqui na nossa igreja. Deus tem ouvido as nossas orações e a gente fica se comunicando, né? Especialmente pelo nosso grupo de oração, denominado Caixinha de Oração, e a gente pode então ver as maravilhas de Deus manifestas como resultado das nossas orações. Tanta gente, irmão, tem sido curado por Deus, porque nós temos, com fé, colocado diante de Deus e naquela convicção de que o Senhor vai nos ouvir, porque Ele prometeu, e tem sido uma grande bênção. Mas a grande bênção também, hoje à tarde eu vi parte da posse do ministro da Saúde, e o presidente falando que mais de 400 pessoas lá do ciclo lá de trabalho dele tinha tido a Covid-19, mas que nenhum deles tinha sido pelo menos hospitalizado. E eu louvo a Deus, porque quando começou essa pandemia, a minha grande preocupação era pedindo a Deus que nenhum da nossa igreja fosse atingido de modo muito grave por essa pandemia. E nós estamos aqui, louvamos a Deus, que nenhum irmão da nossa igreja foi atingido pelo Covid-19, de modo que chegou a ter um momento de correr risco de vida. E a grande maioria que teve não precisou nem baixar ao hospital também. E enquanto ele dizia aquilo como vantagem, eu dizia também na nossa igreja, ninguém partiu para a eternidade e nem tampouco sofreu em hospital. E eu louvo a Deus por isso, né? Durante esse tempo, fomos alimentados espiritualmente com a palavra de Deus pelo nosso pastor, Elionaldo, e também pelos diáconos da igreja, pelas irmãs que são líderes da igreja, né? Especialmente as irmãs Flávia, Elda, a irmã Sueli e outras mais, com mensagens preciosas, levando cada dia o alimento que a gente estava precisando para se fortalecer espiritualmente. E hoje estamos aqui louvando a Deus e cantamos dois louvores que mostram, que fala o quão importante é a oração para a nossa vida, né? Mas hoje eu queria falar outro assunto. Eu gostaria de falar hoje a respeito do texto que nós encontramos no Sermão de Jesus, no capítulo 7 de Mateus, quando o Senhor Jesus, ele nos faz preciosos ensinos, mas eu queria destacar hoje que os irmãos pudessem refletir no tema. Antes de julgar alguém, olhe para si mesmo, ou para ti mesmo. Então, é importante, porque muitas vezes nós falhamos quando julgamos alguém. Muitas vezes nós falhamos por fazer juízo precipitado. Mas Deus, ele nos ensina que antes de julgar alguém, nós devemos olhar
para nós mesmos. Vamos ler a palavra do Senhor, que encontra-se no livro de Mateus, no capítulo 7. Vamos ler versículo de 1 a 5. Vamos todos de pé acompanhar essa leitura. Reflita bem no que Jesus está falando aqui. Assim diz: não julgueis para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Vamos orar ao Senhor. Senhor, muito obrigado por tua palavra. Palavra, Senhor Deus, que nos motiva a uma reflexão, Senhor, a fim de que nós possamos olhar para a fraqueza dos outros, sabendo que nós não temos qualquer condição de julgar ninguém. Porque, Senhor Deus, na vida do crente, a queda, o fracasso, é realmente fraqueza espiritual, é realmente sair, Senhor, da tua orientação, dos teus valores. Portanto, meu Pai, que tu possa nos capacitar nessa noite, entender que não temos capacidade para julgar ninguém, mas sim, diante de um fracasso, a nossa atitude deve ser aquela de ajudar, de estender a mão e de levantar aquele que caiu, porque também somos sujeitos ao mesmo. Portanto, meu Pai, que possamos nessa noite aprender de Ti. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem sentar. Esse texto que eu tenho lido é muito conhecido. E o texto da nossa reflexão, ele faz parte do discurso que considero o mais importante discurso da vida de Jesus. É o Sermão do Monte. Naquela ocasião, o Senhor Jesus estabelecia para a multidão e principalmente para a família apostólica as bases ou valores que deveriam marcar as reações e práticas dos seus discípulos. Por isso eu considero o mais importante, porque ali o Senhor Jesus estava mostrando para os seus discípulos os valores que deviam realmente caracterizar as suas vidas e reações. Deixou bem claro que não devemos julgar alguém sem que antes façamos uma análise sincera do motivo que o levou ao fracasso, ou que o levou a fracassar. Então, devemos, antes de julgar, questionar o que o levou ao fracasso. Assim, fica subentendido que Jesus diz para todos os seus discípulos: antes de julgar alguém, olha para ti mesmo. Como ele diz, veja no versículo 1 do nosso texto, ele diz: não julgueis para que não sejais julgados. Não é isso que diz? Ao dizer, não julgueis para que não sejais julgados, Jesus ensinava
que jamais teremos autoridade para julgar ou condenar o erro de um irmão sem que antes nos coloquemos no seu lugar. É preciso que a gente entenda que nenhum crente deseja fracassar. E um dia que ele fracassar e que chegar até nós, então devemos realmente questionar. Primeiro, o motivo, a causa, o que o levou ao fracasso. A nossa preocupação ante o erro ou fracasso de um irmão deve ser a de restaurá-lo, a de exercer misericórdia, mas nunca julgá-lo ou condená-lo. A tendência natural do ser natural que habita no homem ainda é de julgar precipitadamente. Mas a palavra de Deus, ela nos orienta de um modo muito claro quando nos diz lá no livro de Gálatas, no capítulo 6, versículo 1, o Senhor Deus fala assim: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando para ti mesmo, para que não sejais também tentado. Essa é a orientação de Deus. Como deve ser a nossa reação diante de um irmão que fracassou, diante de um irmão que caiu, que tropeçou. Então, é de olhar com compaixão e procurar ajudar o irmão. No livro de Tiago, no capítulo 4, versículo 12, nos diz a palavra de Deus que há um só legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és? Quem és que julgas a outra? E em Gálatas 6:5 diz, porque cada um levará a sua própria carga. Ou seja, cada um vai prestar contas diante de Deus. Mas a nossa posição aqui, enquanto estamos na caminhada até aquele dia, deve ser de ter compaixão por aquele que cai e não tomar a posição de juiz. Está sempre de mão estendida para ajudar o outro a se levantar. Julgar? Não. Julgar só Deus, porque Ele sabe. Ele julga segundo a sua justiça e santidade e misericórdia. Veja no versículo 2 que o Senhor diz, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também a vós. Então, irmãos, fazendo um paralelo com outros ensinos de Jesus, concluímos que aqui ele nos ensinava que, quando fazemos o bem para alguém, receberemos de volta coisas boas ou boas atitudes deles. Se queremos receber o bem, devemos, meus amados irmãos, sempre fazer o bem. Sempre fazer o bem. Porque, com certeza, o bem voltará para nós. Quando fazemos o bem para alguém, recebemos de volta coisas boas, boas atitudes. A palavra de Deus diz, não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados.
soltar-vos-ão e soltar-vos-ão. Isso está escrito em Lucas 6:37. E em Gálatas 6:7 diz: não erreis, não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Se você semeia bondade, se você semeia misericórdia, se você semeia compaixão, você vai receber de volta aquilo que você semeia. Meus irmãos, ninguém nunca perdeu por ajudar alguém no momento de fracasso. É muito importante você entender que o seu ministério para com aquele que fracassou deve ser o ministério da compaixão, do amor, da misericórdia, do estender a mão e dizer: estou contigo, para te levantar. Vamos caminhar juntos, olhando para Jesus. E então, você fique sabendo que a pessoa que você ajuda, quando ele estava no fracasso, ele jamais esquecerá. Jamais esquecerá. No versículo 3, o Senhor diz: e porque reparas o argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Aqui Jesus destaca dois tipos de pecado. O pecado de menor repercussão, o argueiro, né? Argueiro, a gente sabe, é uma coisa pequena, da parte de um irmão, e o pecado de maior repercussão, a trave, praticada pelo que censura. Primeiro, o Senhor diz: olha primeiro para você, veja como andas, veja como tens praticado, porque é que você repara o argueiro, uma falha pequena na vida do irmão, quando realmente você tem uma trave no seu olho. Meus irmãos, somos imperfeitos, não temos autoridade para julgar o outro. Como está escrito em Eclesiastes 7:20, já temos recitado esse verso aqui várias vezes, mas é o que Deus deixa claro para mim e para você. Na verdade, que não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Somos nós também falhos. Não temos autoridade para julgar, porque nós também falhamos, nós também pecamos, nós também erramos. Portanto, o que devemos exercer é a compaixão, ou seja, nos colocar no lugar do outro e abrir o coração em compaixão para aquele que falhou. No livro de Romanos, no capítulo 14, versículo 4, o Senhor diz: quem és tu que julgas o servo alheio? Quem é você que julga o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Então, não temos capacidade de julgar um servo de Deus. Eu sou um servo de Deus, você é um servo de Deus, e eu responderei diante de Deus pelos meus fracassos. A minha atitude, ou a sua atitude para com meus erros deve ser a de ter compaixão, a de me ajudar, a de procurar me levantar e não me julgar. Porque Deus, o Senhor da nossa vida, a quem pertencemos, é Ele que nos julga. Agora, nós precisamos, irmãos, de nos preocupar uns com os outros, com a vida espiritual uns dos outros, procurando sempre ajudar
a fim de que todos nós possamos estar em pé diante de Deus. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 4, versículo 4 e 5, o Senhor Deus diz assim: porque em nada me sinto culpado. É o apóstolo Paulo falando. Mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. Não, é Deus que julga, e haverá o dia em que Deus vai julgar a todos nós. Nós temos visto o Senhor falando a respeito do tribunal de Cristo, quando ele vai realmente avaliar os atos de um durante a sua vida cristã, e então recompensará a cada um conforme o seu trabalho. E é naquele momento que as recompensas serão, ou seja, galardões serão distribuídos. É por ocasião do tribunal de Cristo. Mas não devemos, irmãos, nutir com autoridade para julgar um irmão, de jeito nenhum, porque é o Senhor que vai julgar a cada um. No versículo 4, nos diz: ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu. Deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu. Muitas vezes, irmãos, nós enxergamos o defeito dos outros. Estamos sempre apontando: alguém tropeçou, alguém falhou, alguém errou. Mas o Senhor diz, de modo muito claro: e por quê? Reparas tu o argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Esta é a atitude daqueles que agem com hipocrisia dentro da família cristã. Ou seja, não se dão conta da sua própria transgressão, das suas próprias falhas, mesmo sendo ela mais danosa que a praticada pelo outro. Tinha um irmão diácono lá na igreja de Oroz, que eu aprendi muito com aquele irmão. E então, diante de uma situação da falha de um irmão, e o irmão chegava falando a respeito de outro, e então ele dizia: pastor, é bom a gente ouvir o outro lado do disco. A gente ouviu um lado, mas é preciso ouvir o outro. E quando a gente chegava, então, a ouvir os dois lados, então a gente percebia que aquele que tomou a iniciativa de apontar a falha na vida do outro, ele havia também falhado de uma maneira muito mais grave do ponto de vista de repercussão, do ponto de vista social. Agir desse modo é levar o fingimento para dentro do relacionamento da igreja. Nosso relacionamento, meus amados irmãos, deve ser realmente um relacionamento sincero, leal, e julgando sempre
ou avaliando sempre com o objetivo de restaurar, de levantar e nunca de destruir. Nunca de jogar brasas na mente do outro, mas de apontar a solução. E a solução é se voltar para Deus e confiar no amor, na misericórdia e no perdão do Senhor. Mas essas atitudes têm se tornado evidentes quando o membro se reveste de uma capa de espiritualidade em relação aos demais, tendo como objetivo impor normas de conduta para a vida de outros, mas sem, contudo, corrigir os seus próprios erros ou pecados. Muitos têm se especializado em olhar, em observar a vida de outros. E tem falhado. É como o Senhor Jesus Cristo falou no capítulo 23 de Mateus, versículo 4, falando a respeito dos hipócritas, fariseus. Ele diz: atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem nos ombros dos homens, eles, porém, nem com o dedo querem movê-lo. Romanos 2, 1 e 3. Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, que a quem quer que seja, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas ao outro, pois tu que julgas faz o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julga os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu escaparás ao juízo de Deus? É preciso, irmãos, olhar para nós e ver que, como aquele que falhou, nós também somos falhos. E que Deus está contemplando, e do mesmo modo que ele falhou e vai ser julgado por Deus, nós também seremos julgados, porque o Senhor Deus vê, contempla tudo a respeito da vida dos seus servos. Nada passa despercebido diante de Deus. Tudo está patente aos olhos de Deus. Então, irmãos, é bom a gente seguir a orientação do Senhor Jesus. Olhar primeiro para nós e ver que também falhamos, e ver que também pecamos, mas olhar com compaixão para aquele que tem falhado por momentos. No versículo 5, o Senhor diz assim: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Hipócrita. A hipocrisia, irmãos, é uma enfermidade que ataca a visão espiritual dos membros do corpo de Cristo, do corpo da igreja. É triste, mas a hipocrisia, ela, irmãos, tem sido presente na vida de muitos. Como diz o Senhor Jesus, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Jesus
desejava um viver de santidade para todos os seus discípulos, mas isto jamais poderá ocorrer pelo método do juízo precipitado, daqueles que desacreditam as pessoas para a sua própria exaltação. O hipócrita, ele faz isso. Ele deprecia as pessoas, procurando exaltar a si mesmo. Por isso que o Senhor diz, em 1 Coríntios 11:31, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quem nos julga é o Senhor. Então, devemos, amados irmãos, estar sempre olhando para nós mesmos, em vez de estar olhando para o outro. Ou seja, olhando para nós mesmos, vigiando, a fim de que não fracassemos, em vez de estarmos, então, olhando para o fracasso dos outros. E quando nos depararmos com o fracasso de um irmão, então devemos nos dirigir a ele com o único propósito de amá-lo e de ter compaixão e procurar levantá-lo a fim de que ele possa ser um instrumento para a honra e glória de Deus. E então, para concluir, somos imperfeitos. Somos imperfeitos. Não há um só que possa dizer. A palavra de Deus diz que aquele que diz que não peca, já está pecando. É mentiroso. A palavra de Deus diz. Somos imperfeitos, portanto, não temos autoridade espiritual para julgar o pecado de um irmão. Não temos autoridade de julgar o pecado do meu pai. Outro dia eu ouvi de um filho falando muito duro com respeito ao seu pai. Mas, meus amados irmãos, nós também somos imperfeitos. Não temos autoridade para julgar o pai, para julgar a mãe. O pai não tem autoridade para julgar o filho. Veja como está dito: na verdade, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. O filho peca, o pai peca, a mãe peca. Então, o relacionamento entre nós, nessa circunstância, nessa realidade vivencial humana, é de cada um olhar para o outro com compaixão, procurando ajudar, procurando compreender, mas nunca condenar. Devemos entender que somos iguais nesse particular. E quando alguém falhar, devemos procurar ajudar em qualquer esfera do nosso relacionamento. No lar, na igreja, em qualquer relacionamento. Devemos olhar com compaixão o erro do irmão. Porque, como já dissemos, está escrito em Tiago 4,12, há um só legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outra? Que julga a outra? Todos nós somos sujeitos à falha, mas todos nós devemos também buscar a orientação de Deus, que nos orienta a acudir, a ajudar, a ter compaixão e estender a mão para ajudar quando encontrar alguém que falhou. Portanto, antes de julgarmos um irmão ou um membro do nosso lar, devemos primeiro tirar a trave ou lançar um olhar introspectivo para o nosso coração e refletir sobre os nossos próprios pecados.
Isto é, antes de julgar alguém, olhar para ti mesmo, olhar para si mesmo. Alguém está falhando, alguém está pecando, então, antes de olhar, antes de julgar, então, eu vou olhar como é que eu estou. E a orientação de Deus é se eu vejo que eu sou espiritual, então eu tenho a condição de ajudar aquele que falhou. Que Deus possa, irmão, nos dar a capacidade de ser sempre essa pessoa pronta a olhar com compaixão o erro de um irmão. Nunca jogue pedra, mas seja sempre aquela pessoa que acolhe, sabendo a causa que o levou àquele fracasso. E então, conduzi-lo à presença do Senhor, com amor, com compaixão e com atitude de perdão. Que Deus nos abençoe e que nós possamos ter esse relacionamento no nosso convívio, cada dia, na igreja, no lar, em qualquer lugar que estejamos, que sejamos essa pessoa com o coração cheio de amor e compaixão para com o erro do irmão. Amém? Eu passo a palavra ao pastor que vai